prosseguindo com a leitura deste belo livro, RIDE, Distrito Federal, História, Geografia e Sociedade. Autores Jefferson Urani e Reginaldo Veras. Editorial IMP. Seguindo. Distrito Federal. De 1626 a 1762, o Brasil teve como capital a cidade de Salvador. Foi escolhida, segundo alguns historiadores, para proteger as capitanias do Nordeste da invasão de estrangeiros. Mas, por decisão do Marquês de Pombal, primeiro-ministro de Portugal, o Rio de Janeiro substitui Salvador e se torna a capital da colônia em 1763. As descobertas das minas de ouro e metais preciosos em Minas Gerais e a existência de um porto mais seguro do que o Porto de Salvador, aliado com a mudança da economia, produção açucareira, mineradora e cafeeira, o centro político foi transferido para o Rio de Janeiro, que abrigou a capital até 1960, quando Brasília passou a ser a sede do governo federal. Mas a ideia de transferir a capital para o centro do país não é tão recente e não nasceu com Juscelino Kubitschek. Antecedentes históricos. Desde o Brasil colônia, já se pensava numa capital no interior do território do Brasil colônia. As ações de piratas e de nações europeias na extensa costa brasileira reforçavam a ideia de mudança da capital para o interior do território. A ideia de mudança foi defendida pelo Marquês de Pombal em 1761, alegando que, longe do litoral, a nova capital teria mais segurança, não ficando vulnerável a ataques de naus inimigas. A ideia de transferir a capital do litoral para o interior ganha força com a Inconfidência Mineira, que em 1789 já demonstrava a insatisfação dos brasileiros em relação à coroa portuguesa e um anseio pela interiorização do país. Os inconfidentes não achavam correta a separação do centro político, Rio de Janeiro, e do centro econômico, as Minas Gerais, surgindo assim o plano de transferência da capital do Rio de Janeiro para São João del Rei. Mas, segundo Luiz Vieira da Silva, aparecia também entre os inconfidentes a preocupação de afastar a capital das agitações de um porto marítimo de ouro, onde parece que a terra evaporava tumultos. E uma capital precisa de paz e não de tumultos. Tumultos econômicos e políticos. Sufocada a Inconfidência Mineira, a ideia de transferência da capital é novamente defendida em 1808 pelo jornalista Hipólito José da Costa Furtado de Mendonça, que, depois de estudar em Porto Alegre e Coimbra, viveu 2 anos nos Estados Unidos, Londres e em Paris, voltando a Portugal em 1802, onde foi preso e acusado pela Inquisição de pertencer à maçonaria em 1805. Hipólito conseguiu fugir da prisão e se exilou em Londres, onde fundou o jornal Correio Brasiliense, que era escrito em português e remetido ao Brasil de forma clandestina. Hipólito José da Costa
Escreveu inúmeros artigos defendendo a mudança da capital do país para o interior, sendo um dos mais expressivos o que foi publicado em 1813, em que ele considerava que a posição geográfica do Rio de Janeiro era imprópria para abrigar a sede do poder, pois ficava muito vulnerável a ataques estrangeiros, além de dificultar a comunicação com as demais regiões do vasto território brasileiro. Hipólito da Costa argumentava ainda que uma nova capital poderia receber o nome do príncipe regente, se espelhando no exemplo dos Estados Unidos da América, que criara Washington para ser a capital e apontava as vantagens econômicas, estratégicas e de integração territorial de uma capital no interior do país. Hipólito ainda defendeu a transferência da capital para o interior em outras oportunidades. Em 1816, defende que o local da capital seja mais a leste, entre o Rio Doce e o São Francisco, em Minas Gerais, com o estabelecimento de uma fundição de ferro. Em maio de 1818, novamente, Hipólito se expressa, excluindo novamente o Rio de Janeiro como sede do governo. Em março de 1822, Hipólito recomenda que se transfira a capital do Rio de Janeiro para o interior. Além das razões militares, elenca pontos de ordem econômica e demográfica. Com base nas questões levantadas por Hipólito da Costa, é que, na Assembleia Constituinte de 1823, José Bonifácio defendeu a construção de uma nova capital que, segundo ele, estimularia a economia e o comércio. Próximo tópico, o nome Brasília, mas o demais será objeto de um próximo vídeo. É isso. Vivam, amadas inteligências da Escola de Campeões, Distrito Federal e Região Integrada de Desenvolvimento Econômico, RIDE. História, Geografia e Sociedade. Autores Jefferson Urani e Reginaldo Veras. Editorial IMP. É isso. Amém.